Pessoal, vamos iniciar a correção de língua portuguesa de hoje. Uma das dificuldades que a gente tem em corrigir as páginas de língua portuguesa que são muito pessoais é que cada um tem uma visão sobre aquele tema. Por exemplo, a primeira página, ela pede para que a gente coloque... Deixa eu procurar aqui na minha apostila. Ela diz assim: amanheceu na África e ela nos convida a despertar. Qual é a imagem que você tem deste continente? Então vamos lá? Por exemplo, eu tenho a imagem dos animais africanos, das savanas, eu tenho a imagem dos baobás, que são aquelas árvores enormes africanas, de um povo muito sofrido e muito esquecido, tá? Então essas são as imagens que eu tenho, mas você tem outras impressões. Então, as páginas que são muito pessoais, elas têm uma visão própria sua. Então fica difícil que eu corrija, tá? Por isso eu vou iniciar no diálogo com o texto da página 10. Vamos lá? A gente leu o cordel, abertura, e aí a gente fez a compreensão do texto sobre esse cordel. Vamos lá? Tudo pode virar cordel na mão de um poeta habilidoso. Uma lenda, uma notícia, uma biografia, um caso engraçado, uma história de amor, suspense ou aventura. Que tema é tratado no cordel abertura que você acabou de ler? Então vamos lá. O cordel abertura, ele aborda como tema o continente africano, tá? Por quê? Ele fala das savanas, ele fala do povo, ele fala dos animais, tá? Deste continente em específico. Então, o tema é continente africano. 2. Para ser o cordel, o poema precisa ter algumas características. Veja duas delas. Os cordéis costumam ser escritos em estrofes de 6, 7, 8, 10 ou 12 versos. Cada verso é uma linha, tá, pessoal? O cordel abertura foi organizado em estrofes de quantos versos? Gente, é só vocês lerem lá. Volta no cordel abertura e conta o número de linhas por estrofe. O cordel abertura foi estrofes de 8 versos, ou seja, 8 linhas. B. No cordel, as rimas normalmente são perfeitas, ou seja, possuem exatamente o mesmo som, mesmo que não tenham a mesma grafia. Rima mesa com realeza, por exemplo, está valendo, mas rimar parecidas não valem como café. Rimas parecidas não valem como café e colher, tá? Mesmo porque se vocês forem olhar café, colher, é diferente o som, certo? Marque as palavras que rimam nas duas primeiras estrofes do cordel abertura. Então vamos lá. As palavras que aparecem são na segunda e terceira linha, que é Senegal e natural. Depois, na sexta e sétimos versos, tá? Savanas e soberanas, tá certo? Depois vem, verifique se essa disposição de rimas se repete nas demais estrofes do cordel. Sim, gente, estas rimas se repetem, porque, ó, no segundo lá, nós temos países e raízes, certo? Depois nós temos lembrado e passado. Depois nós temos idiomas e biomas entrelaçados, né? Não, cristãos e religião. Depois nós temos floresceu e deu. Depois Iorubá e a. E assim por diante, tá certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Passar para a próxima correção. Aí nós teríamos aqui um rascunho do seu cordel, que você também teve que fazer, certo? Então, por favor, pessoal, mandem fotos bem nítidas, tá? Alguns já me mandaram, tem algumas pessoas que ainda não. Então, estou aguardando as fotos de vocês. E aí, nós tivemos a leitura do textinho de Anansi,
que é uma aranha, né, que queria ser o dono da história. E assim Anansi vive algumas aventuras para ser nomeado dono das histórias pelo rei. Vamos viver o diálogo com o texto? Descubra o sentido de cada uma das palavras destacadas no texto, mas tente fazer isso apenas pela observação do trecho em que ela aparece no texto, sem usar o dicionário. Depois copie-as ao lado do significado correspondente. Então vamos lá? Então aqui nós temos, ó, sibilou, produziu um assovio, silvou, é aquele som que a cobra emite. Proferiu, expressou-se pela fala, pronunciou, tá? Proferir é quando alguém faz um discurso, faz uma fala, ele proferiu uma fala, ele proferiu um discurso na formatura, por exemplo. Reputação. A reputação é um conceito que uma pessoa tem no ambiente em que vive. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo de pessoa, o Alok. O Alok é um excelente DJ. A reputação do Alok é de um bom DJ. Eu já tenho uma reputação do Alok que ele é um excelente ser humano pelas ações sociais que ele faz. Isso é reputação. Ponderou. Ponderou é ter cuidado, tá? Avaliou com cuidado, serenamente. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho. Eu tenho que ponderar sobre o tema deste trabalho para que ele dê resultado. Vangloriando-se. Vangloriando-se é quando a pessoa fala de si própria. É uma pessoa que ela quer mostrar aquilo que ela faz. E tem orgulho de falar de si mesma. Isso é bom? Isso é ruim? Gente, existe um misto de tudo quando a gente fala de nós mesmos. A gente precisa lembrar que quando a gente se vangloria, a gente pode estar caindo na armadilha do orgulho próprio. Precisamos ter orgulho da gente? Claro que sim. Mas humildade é tudo. Será que o Anansi era humilde? Astúcia. Astúcia significa esperteza. É uma pessoa que tem habilidade para enganar ou para não ser enganado. Mas a astúcia também está ligada à capacidade de desenvolver estratégias para realizar alguma coisa. Então a palavra astúcia, ela também, como a vangloriando-se, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. A astúcia para realizar um trabalho com esperteza, mas sem enganar ninguém, é positiva, certo? Exercício 2. O exercício 2 diz assim: qual das alternativas abaixo melhor descreve Anansi, o dono das histórias? Então, é a segunda. Ele era uma aranha esperta e dotada de sabedoria. Porém, ele era egoísta e muito orgulhoso. Próximo, exercício 3. Anansi estava decidido a se tornar o dono das histórias. Que razão fez com que ele passasse a desejar esse título? Então, ele queria ser lembrado. O Anansi, ele tinha a intenção de ser lembrado como alguém que realizou uma façanha muito legal. Alguém que realizou algo, uma façanha de herói, por exemplo. Mas isso é bom e não é, certo? Ninguém deve cobiçar título nenhum. As coisas boas vêm até nós por si próprias, pelas nossas ações. Anansi fez isso? Não, Anansi foi orgulhoso, né? Ele queria se aparecer, ele queria ser reconhecido. Vamos continuar no 4. Quando o rei das florestas ficou sabendo do desejo de Anansi, logo disse à ambiciosa aranha que ela não havia feito, que ela nada havia feito para merecer tal honra. Que fala de Anansi desafiou o rei nesse momento? Pinte-a no texto. Sentindo-se desafiado, o rei das florestas determinou que Anansi... Eu vou voltar lá no texto para mostrar para vocês, tá? Tá lá escrito assim, ó. Submeta-me a uma prova, grande rei, e descobrirá que não mereço menos, respondeu Anansi, sem deixar-se perturbar. É página 13, tá? Vamos continuar agora.
Sentindo-se desafiado, o rei das florestas determinou que Anansi realizasse 3 tarefas e garantiu que, depois de cumpridas, atenderia seu pedido, concedendo-lhe a honra de ser oficialmente dono das histórias. Escreva abaixo as 3 tarefas de Anansi. Então vamos para lá? Primeira, capturar o Oa, tá? Capturar ela viva. A família inteira de abelhas melíferas, ou seja, que produzem mel. Segunda, a Boátia, da floresta de gnomos. Ele tinha que capturar o gnomo Aboátia. Terceiro, ele tinha que também capturar Nanka, a Piton, né? A vaidosa Piton. 5. A jornada de Anansi foi cumprida em 3 etapas. Descreva o que ocorreu em cada uma delas, respondendo às questões da próxima página. Vamos lá na página 18. Na primeira etapa, Anansi deveria capturar uma família inteira de abelhas que costumavam ficar muito zangadas quando perturbadas. Mesmo assim, ele decidiu provocá-las de propósito, dizendo para a operária-chefe que na colmeia havia apenas 200 abelhas e não 300, como ela afirmava. Na verdade, o plano que Anansi queria colocar em prática ao inventar a história. Qual que era o plano? Então vamos lá. Essas abelhas, elas eram bravas, vamos dizer assim. Mas Anansi, muito astuto e muito esperto, ele desenvolveu uma técnica para colocar elas dentro da garrafa. Então, o que ele queria? Aprisionar todas as abelhas em uma garrafa durante a contagem. Então, ele desafiou elas, dizendo que elas eram 200. E a chefe operária dizia que eram 300. Ele fez o quê? Falou, então, entre dentro dessa garrafa, uma a uma, que eu vou contá-las. E quando a última entrou, ele fechou a tampa, a boca da garrafa com uma rolha. B. A segunda tarefa de Anansi era capturar um gnomo da floresta. Esses seres eram tão velozes que o olho humano não era capaz de enxergá-los. Confundiam-se com tocos de árvores e, para piorar, muita gente duvidava da existência deles. Num dado momento, Anansi anunciou: estou exausto, vou deixar minhas bananas aqui e voltar para pegá-las amanhã. Anansi estava falando a verdade ou a sua fala já era parte do plano para capturar um gnomo? Explique sua resposta. Pois é, gente, era parte do plano de Anansi, né? Deixar as bananas ali. Pois ele sabia que esse gnomo ia querer comê-las. Então, a fala de Anansi já fazia parte do seu plano. Ele queria chamar a atenção do gnomo e fazê-lo comer as bananas. Assim, de barriga cheia, seria mais fácil capturá-lo, porque ele não ia conseguir locomover-se, né? E ele comeu tanto que ficou até com dor de barriga. C. Capturar Nanka era a terceira e última tarefa de Anansi. Que característica da serpente acabou fazendo com que ela fosse capturada por ele? Bom, Nanka era uma cobra piton lindíssima, tá? E, ao mesmo tempo, ela tinha um grande defeito. Ela era vaidosa. E então, Anansi usou da vaidade da cobra para capturá-la. Copie ou cite um fato do texto que justifique sua escolha. Vamos lá? Ah, Nanka, todos falam de sua pele magnífica e de seu tamanho majestoso. Olha os adjetivos que ele usou. Magnífica e majestoso. Já é um adjetivo que diz tudo, né? Ah, sim, respondeu a Nanka. Não há ninguém tão magnífico quanto eu. Então ele pegou ela pela vaidade, pela própria beleza, porque ela é uma cobra que se sentia assim, ela se sentia magnífica. E foram essas palavras que fizeram Nanka cair na armadilha do Anansi. 6. Anansi cumpriu com sucesso sua jornada e foi consagrado pelo monarca como dono das histórias. Você acha que as estratégias utilizadas por ele para conseguir realizar as tarefas foram corretas ou não? Lembre-se de apresentar os fatos do texto que levou em conta para formar sua opinião. Então, aqui vai uma opinião pessoal da professora, porque essa é uma atividade pessoal. Na verdade, assim, não foram corretas. Porque ele enganou, né,
tanto as abelhas, como o gnomo, como a cobra piton, para conseguir o seu objetivo. Então, ele enganou elas. Então, o objetivo não foi legal, foi ruim. Tá certo? 7. Releia este trecho do texto com especial atenção aos verbos destacados. Verbos são atos que exprimem ações. Os verbos, eles são palavras que exprimem ações. Por exemplo, correr, sentar, andar, falar, caminhar, desenhar, por exemplo, tá? Então, vamos ler o trecho. Devem existir muitas de vocês por aqui. Ele disse. Como forma de saudação. Somos 300, respondeu a operária-chefe. O quê? Gritou a Nancy. Disse que são 200? 300, repetiu a abelha. Ouvi dizer que eram 200 na semana passada. Mentiu a Nancy. Deve haver 200 de vocês. Bom, os verbos em destaques são chamados de verbos de dizer e são muito importantes num texto, pois mostram a maneira pela qual os personagens se expressam durante o diálogo, demonstrando até um pouco de seu comportamento. Então, os verbos de dizer, eles estão relacionados à fala de um personagem. Tanto é que se a gente voltar aqui, olha os verbos destacados. Disse, respondeu, gritou, repetiu e mentiu, tá? Os verbos de dizer, eles estão relacionados à fala, ao ato de dizer, ao ato de falar, tá? E aqui tem uma breve explicação, certo? Então, os verbos de dizer são os verbos de elocução, tá? Aqueles que têm função de indicar quem fala, de indicar o interlocutor, tá certo? Então, esses verbos de dizer, eles têm a tendência a enriquecer o diálogo, tá? E eles estão ligados aos sentimentos e sensações daquele personagem. Por exemplo, mentiu. Ele usou dessa artimanha de mentir para conseguir capturar aquelas abelhas. É um verbo de dizer, certo? Então, vamos passar para o A. Já imaginou como seria pouco atrativo um texto que só anunciasse a fala dos personagens com o verbo de falar? Faça esse teste com o texto do quadro e você vai concordar conosco. Volte ao texto A Nancy Vira o Dono das Histórias e pinte todos os verbos de dizer que encontrar. Confira a atividade com o professor. Então lá nós temos vários verbos de dizer, tá? Eu vou salientar alguns para vocês. Tá certo? Eles estão principalmente onde tem travessão. Olha aqui. As histórias de Anansi, ele proferiu. É um verbo de dizer. Proferiu, nesse caso, entra como um verbo de dizer. Tá? Aí vem, respondeu Anansi. Depois vem, respondeu Anansi novamente. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Pontinho agora. Agora escolha um trecho do texto que contenha um verbo de dizer e copie-o abaixo, substituindo esse verbo por outro, sem mudar o sentido da frase. Então, vamos lá. Eu tenho lá no texto um que diz assim, ponderou a Nancy. Eu posso substituir por pensou a Nancy, considerou a Nancy, avaliou cuidadosamente a Nancy. O interessante é não mudar o sentido do texto. B. Vamos brincar um pouco com os verbos de dizer? Complete o texto abaixo com verbos que expressem as indicações dadas nos parênteses. Então vamos lá. Estou exausto. Vou deixar minhas bananas aqui e voltar para pegá-las amanhã. Falou com provocação. Gente, provocar é um verbo. Então, eu poderia usar provocou, instigou, tá? Estes dois também são formas de verbos de dizer. Uma coisa interessante, pessoal, é que muitas vezes o nosso vocabulário é limitado pela falta da leitura. Então,
A ampliação do meu vocabulário, porque, por exemplo, provocou e instigou, eles possuem o mesmo sentido, mas são palavras diferentes. Então, o meu vocabulário fica limitado pela falta de leitura, tá? Por isso que é importante a gente ler. Depois vem, é melhor comer minha parte antes que ele volte. Sussurrou, murmurou. Sussurrou é aquela fala baixinha. E murmurar também, ela pode ser uma fala baixinha, ela pode ser uma reclamação, tá? E por fim, ó céus, falou com espanto. Aqui poderia ser espantou-se, admirou-se, tá? Vamos para a próxima correção. Agora na página Diálogo com o texto, o crocodilo e o macaco, ampliação de saberes, verbos, página 25. Então, a gente leu essa historinha curtinha do Quênia, né? O crocodilo e o macaco. E aí, nós vamos fazer algumas alterações necessárias para a gente entender que o verbo, ele muda conforme o tempo em que ele se expressa. Por exemplo, se é passado, se é presente, que está acontecendo neste momento, ou se é futuro, algo que ainda vai acontecer. E também ele é alterado conforme o número de pessoas que participam do diálogo, conforme o número, ou seja, se é plural, se é singular. E também sobre a pessoa, tá? Verbal. Quem são as pessoas verbais? As pessoas verbais são os pronomes. Eu, tu, ele, elas, nós, vós, eles, elas. Então, por exemplo, eu estou sentada na minha sala. Se tivesse mais uma pessoa comigo, mudaria a pessoa, nós, e o verbo também seria alterado. Nós estamos sentadas na minha sala. Certo? Vamos começar? 1. Fazemos uma alteração no tempo verbal e reescrevemos os 2 primeiros parágrafos do texto no tempo presente. Veja como ficou. Texto original. O crocodilo convida o macaco para visitá-lo. O macaco pergunta: como vou chegar à sua casa se não sei nadar? Vamos fazer a alteração? Faça essa mesma alteração no tempo verbal do terceiro parágrafo do texto. Então vamos lá. O terceiro parágrafo era: o crocodilo sorriu e pediu que ele montasse em suas costas. No caminho, o crocodilo sentiu fome e perguntou. Vamos ver como ficou? O crocodilo sorri e pede que ele monte em suas costas. No caminho, o crocodilo sente fome e pergunta. Então, houve alteração dos verbos. Sorriu e pediu. Eles se tornaram sorri e pede. Porque estamos falando do tempo presente. B. Agora reescreva o terceiro parágrafo do texto, imaginando que havia 2 crocodilos e 2 macacos nessa história. Então vamos lá? Agora nós estamos mudando o número, tá? Nós estamos passando algo que está no singular para o plural. Vamos lá? Os crocodilos sorriram e pediram, terminado em AM, que eles montassem, outro verbo, em suas costas. No caminho, os crocodilos sentiram, outro verbo, fome, e perguntaram. Então, aqui nós temos o verbo sorrir, pedir, montar, sentir e perguntar. Todos eles alterados para plural, certo? Aí tem assim no cantinho, você acaba de fazer uma alteração na pessoa verbal. Então, ele alterou o número, né? E alterou a pessoa verbal, de ele para eles. Ou seja, de singular para o plural. 2. Veja só o que o macaco está pensando. Mesmo sabendo que correrei perigo, inventarei uma história mirabolante para me livrar do crocodilo esfomeado. Ele acreditará em mim e, finalmente, ficarei salvo. Desta vez, não precisarei pedir ajuda aos meus amigos. Puxa, que sorte eu terei. Esta atividade é só para craques em verbos,
como você. Reescrevemos várias vezes esse trecho para que você complete as lacunas, observando as modificações que fizemos no tempo e nas pessoas verbais, certo? Neste caso do balãozinho aí, o macaco está falando no futuro. Ele vai fazer ainda. E agora vamos ver as modificações. Mesmo sabendo que correremos perigo, inventaremos uma história mirabolante para nos livrarmos do crocodilo esfomeado. Ele acreditará em nós e finalmente ficaremos a salvo. Desta vez não precisaremos pedir ajuda aos nossos amigos. Puxa, que sorte nós teremos. Neste caso, as pessoas, aí nós temos mais de uma pessoa, nós, tá? E o tempo verbal se modificou por conta do plural, certo? Então, que pessoa verbal está falando nesse trecho? Nós. Trecho B. Mesmo sabendo que correrá perigo, então agora nós estamos falando de outra pessoa. É como se alguém estivesse falando de outra pessoa. Então, mesmo sabendo que correrá perigo, inventará uma história mirabolante para se, olha o pronome modificado, se, livrar do crocodilo esfomeado. Este acreditará nele e finalmente estará a salvo. Desta vez, não precisará pedir ajuda a seus amigos. Puxa, que sorte terá! Quem terá sorte? Ele. Então, que pessoa verbal está falando nesse trecho? Ele. Agora vamos para o trecho C. Mesmo sabendo que correrão perigo, gente, a palavra correrão ela é determinante para que a gente descubra o tempo em que o verbo está sendo colocado. Correrão, tio no final das palavras, dos verbos, futuro. Então vamos lá. Mesmo sabendo que correrão perigo, inventarão uma história mirabolante para se livrarem do crocodilo esfomeado. Ele acreditará neles e finalmente estarão a salvo. Desta vez, não precisarão pedir ajuda aos amigos deles. Puxa, que sorte terão! Que pessoa verbal está falando nesse trecho? Eles estão falando, tá? Eles estão falando. No futuro. D. Mesmo sabendo que correriam, estamos falando de passado. Então, o tempo passado. Correriam perigo, inventaram uma história mirabolante para se. Gente, quando nós estamos falando de alguém, de outra pessoa, a gente usa o pronome se. Quando eu estou falando de mim, eu uso o pronome me, tá? Então, inventaram uma história mirabolante para se livrarem do crocodilo esfomeado. Ele acreditou neles e finalmente estavam a salvo. Desta vez, não precisaram da ajuda dos amigos deles. Ou não precisa por deles, tá? Puxa, que sorte tiveram. Então, a pessoa verbal aí, né? Estavam falando deles de novo no passado. Depois da correção feita com o professor, compare as terminações dos verbos que você escreveu nos itens C e D. Veja que alguns deles terminam em AM e outros terminam em ão. Discuta com a turma o que determina essa diferença. Depois disso, escreva uma dica que pode ajudá-lo a decidir entre as terminações AM e ão nas escritas desses verbos. Então vamos lá, pessoal. Uma breve explicação. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, eles, elas, e no tempo passado, usamos a terminação AM. Então, se estivermos falando de eles, elas, AM, passado, AM, tá? Quando estivermos falando na terceira pessoa do plural também, eles, elas, e estivermos falando no tempo futuro, utilizamos a terminação ão. Então, sempre que for futuro, ão. E sempre que for passado, AM, tá? Você já deve ter percebido que quando falamos de pessoas verbais, estamos nos referindo a pronomes, que você já conhece como eu, ele, ela, nós, eles, elas. Os pronomes tu e vós
tá? Eles são muito próprios da região sul do Brasil, tá certo? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, escreva as frases com os verbos, pessoas e tempos pedidos. Fique atento às terminações. Então, vamos lá? Verbo mergulhar. Eu mergulhei. Nós mergulhamos. Eles mergulharão. Olha, lembrando, eles, elas, estiver no tempo passado, tá? Verbo correr. Eu corro. Eu corro. Nós corremos. Eles correm. Depois vem verbo dividir. Agora no futuro, tá? Eu dividirei. Nós dividiremos. E eles dividirão. Tá certo, pessoal? Então, finalizamos a correção de tarefas por aqui. Volto sexta-feira com mais aulinhas de língua portuguesa para você.